Está começando Ligados e Sarados, o seu programa de vida de qualidade. E hoje o programa está recheado de matérias interessantes. A gente vai falar hoje sobre orientação sexual. Estamos estreando um quadro novo sobre animais de estimação. A psicóloga Raquel vai trazer dicas sobre educação de filhos. Mas antes vamos para uma aula agitada e turbinada de local carioca. Roda o VT. Hora de malhar aqui no Ligados e Sarados. A gente vai para uma aula de local carioca com o professor Cleiton. Cleiton, aula turbinada, é realmente para ganhar massa muscular. Turbinada, uma aula puxada, né? Uma aula de localizada, onde a gente vai tentar atingir ou vamos atingir os principais grupos musculares: abdômen, bumbum, pernas, braços, completa. E é uma aula gostosa, né? Fazer uma atividade dessa em grupo traz alguns benefícios. Eu queria que você falasse sobre isso. Além de você manter uma atividade física regular, o importante é essa parte de sociabilização também na academia, né, Andressa? Então, uma aula mais descontraída, o trabalho em grupo, música, então fica muito mais divertido de malhar. Can you catch this? Good vibrations into your soul. Feeling so fine, can't walk a straight line, but we dance and lose control. We belong to the music, all of the way. DJ drop a beat, make us obey. Do what you Mesmo quem faz musculação também pode fazer tua aula. Pode. É importante, assim, você ter um planejamento, né, para você poder fazer as duas atividades paralelamente. Mas seria super interessante. A gente trabalha com pesos, né? Trabalho com sobrecarga, caneleira, pezinho de mão, anilha, bastão, usamos o step, usamos tudo que for possível pra gente. E a gente percebe que a quantidade de repetições é um pouco maior do que se a gente estivesse fazendo um aparelho de musculação tradicional. Em relação à musculação, na aula de ginástica a gente usa cargas menores. E o objetivo da aula, por ser um trabalho de resistência muscular localizada, faz com que a gente tenha um número de repetições maiores. Pode participar dessa aula. A partir do momento que a pessoa esteja apta à atividade física, né, esteja clinicamente liberada, a gente faz as adaptações necessárias. Um aluno iniciante vai começar com uma carga menor, né, vai trabalhar dentro das suas condições, mas o importante é ela estar dentro de sala de aula, né? Tá? Então ela vai estar sempre super motivada. E por que local carioca? A local carioca, né? Aqui no Brasil, Andressa, o estado, a capital da ginástica localizada é o Rio de Janeiro. É onde mais se pratica esse tipo de modalidade. E como essas aulas já estão ficando raras, então a academia resolveu em conjunto homenagear ou colocar um nome diferenciado.
dá para turbinar o bumbum, as coxas, o abdômen, trabalhar o corpo todo e realmente ficar sarada, como a brasileira gosta. Com certeza, Andressa. E você vai experimentar. Daí você vai poder me dizer. Essa aula é show, gente. Venha praticar você também. Local Carioca. Chegamos só na metade da aula. Só na gente, metade já da estou aula ainda. pingando aqui. Agora nós vamos começar com glúteos, abdômen, a parte de chão agora. E assim, alto gasto calórico também. Gasta muita caloria, muita energia nessa aula. Um gasto considerável. Considerável, sim. Então dá para desenhar o corpo e ainda eliminar algumas calorias e Com certeza. gordurinhas indesejadas. Com certeza. Show de bola. Aquilo que a gente tinha falado lá em cima. O importante é estar malhando. Gastar uma boa quantidade de calorias e ganhar realmente tônus muscular. Tá? A gente, além de perder muita caloria, a gente fortalece os músculos, sabe? É muito boa. Mas quanto tempo você faz essa aula mais ou menos? Faz mais ou menos uns 6 meses. Legal. E recomenda para quem tá em casa essa aula e vir pra academia? Essa aula é ótima. Venham sim. Essa é uma aula boa mesmo e agitada, turbinada, para sarar o corpo todo. Parabéns ao professor Cleiton. E agora, você tem gatinhos, cachorrinhos em casa, tem animais de estimação? Então agora a gente vai falar sobre vacinação. É um tema muito importante para a saúde do seu pet. What's the Scooby-Doo? We're coming after you. You're gonna solve that mystery. I see you, Scooby-Doo. The trail leads back to you. What's the Scooby-Doo? Estamos aqui na Clínica Veterinária e Pet Shop SAUS e a gente vai conversar com a doutora Fernanda Zonato sobre um assunto muito pertinente e muito importante para aqueles que valorizam seus animais de estimação. Doutora, é muito importante a gente lembrar sobre a vacinação dos animais de estimação. Com certeza, né? Eu sempre falo para os meus clientes assim, que a vacinação ela é um investimento, tá? Por quê? Quando você vacina o seu cão, você está livrando ele de ter várias doenças, né? E inclusive de ter um internamento, passar por um processo aí de risco de vida que essas doenças causam. E de quanto em quanto tempo é que a gente tem que vacinar o cachorro? Pois é. A gente tem que bater nessa tecla diariamente com os proprietários, né? Que essa vacina ela perde o efeito de tempo em tempo, então a gente precisa estar refazendo, né? Todo ano, fazendo os reforços de uma forma completa, né? De todas as vacinações que o animalzinho fez quando filhote, inclusive a parte de desverminação. Ou seja, todo mundo que está assistindo a gente agora, que tem um cachorrinho ou que tem um gatinho, todo ano precisa vacinar esse animalzinho de estimação. Todo ano? Todo ano. Todas as vacinas que o animalzinho já tomou antes, ele tem que tomar outra dose todos os anos. E o vermífugo depende do estilo de vida do cachorro, ou do gato, né? A gente preza aí para a cada 3, 4 meses estar fazendo o vermífugo. E quais são essas vacinas? Bom, para os cães existe a polivalente, a antirrábica, a de gripe, a de giardia, né? E para os gatos existe a quádrupla, a quíntupla e a de raiva. E esses cachorrinhos ou gatinhos que não são vacinados todo ano estão correndo risco de morte. Com certeza, né? Hoje em dia as pessoas elas gostam de levar os seus cães que, né, são membros da família
aonde eles vão, né? E se houver o caso, o contato do cão com essa bactéria ou com esse vírus, se ele não tiver a proteção da vacina, com certeza ele vai adquirir o vírus, vai desenvolver a doença, provavelmente fazer o internamento, né? E tentar levar o animal do óbito. Com certeza a doutora recebe muitos casos assim aqui. Bastante, né? Tem bastante casos de doenças infectocontagiosas por falta de vacina ou pelo não acompanhamento anual das vacinas. Por exemplo, uma doença, uma sinomose. Ele é um vírus multissistêmico que a gente fala, né? Ele causa diversos sinais clínicos no cão, tá? Ele faz vômito, diarreia, pneumonia. Ele pega o sistema nervoso central, onde é a parte de maior sofrimento, tanto da família quanto do cão. Ele começa a ter convulsões, ele tem delírios, né? Ele tem encefalite. Então, o proprietário, ao ver o cãozinho dele passando por essa situação, ele realmente não aguenta, né, ver, e ele acaba optando, às vezes, por uma eutanásia para abreviar o sofrimento desse animalzinho, tá? Então, se fosse um cão vacinado, não teria corrido esse risco, não teria nem contraído essa sinomose. Ok, então fica a dica. Vale a pena vacinar o seu animalzinho de estimação. I see you, Scooby-Doo. The trail leads back to you. What's new, Scooby-Doo? No próximo bloco tem uma matéria especial sobre orientação sexual com o ginecologista Dr. Léo Leone Júnior. E a psicóloga Raquel Mon vai estar falando sobre educação e criação de filhos. Então não saia daí, o Ligados e Sarados volta já! Welcome aboard. Paris, Milão, London, Londres. Fasten your seatbelt. Flight 205 to Fashion Freedom. Traveling to Nova York. Traveling to Curitiba. Estilo Hair, ligando você ao mundo da moda. 3323-3001. If you were in my heart, I'd surely not break you. If you were beside me, and my love would take you, I'll keep you in safety. Noz Moscada Boutique, a moda com praticidade e estilo. Centro Comercial Arthur Bernardes. Avenida Arthur Bernardes, 633, Loja 3. Acesse nozmoscadaboutique.com.br. Quer uma boa indicação para hospedar-se em Foz do Iguaçu? Bela Itália Hotel e Eventos, no centro e a 1 quadra do Shopping Cataratas. Com ótima estrutura, atendimento impecável, conforto e requinte. E o melhor e mais completo café da manhã de Foz. Conheça também nosso delicioso jantar italiano e nosso surpreendente café colonial. 45 35 21 5000. hotelbelaitalia.com.br. Welcome aboard. Paris, Milão, London, Londres. Fasten your seatbelt. Flight 205 to Fashion Freedom. Traveling to Nova York. Traveling to Curitiba. Estilo Hair, ligando você ao mundo da moda. 3323-3001. Estamos de volta com o Ligados e Sarados. Este programa sempre recheado de dicas sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida para você e para toda a sua família. E agora o assunto é orientação sexual. Roda o VT. Quando a gente fala sobre orientação sexual, a melhor forma é sempre procurar um profissional. Por isso hoje a gente está aqui com o Dr. Léo Francisco Leone Júnior, que é ginecologista, obstetra e mastologista. E ele vai conversar com a gente sobre esse assunto.
Doutor, a gente realmente precisa falar sobre orientação sexual, porque as jovens hoje procuram muitas informações, de repente na internet, com amigas, com parentes, mas uma orientação profissional é sempre mais assertiva. Andressa, isso aí é bastante importante, porque assim, a gente percebe no dia a dia que a moça, quando chega no consultório, ela chega meio perdida. Porque ou ela chega com um grande número de informações que ela tirou da internet, né, do nosso concorrente, o Dr. Google, só que o Dr. Google ele não tem muito filtro. Então é muita coisa que tem ali que realmente não consegue filtrar e realmente esclarecer aquele assunto, né? Então elas chegam dessa maneira, ou então sempre orientada por aquela amiga que é a mais experiente no assunto, né? Mas de maneira geral a gente percebe nitidamente que elas chegam bastante perdidas, né? Ou às vezes por vergonha de falar do assunto, ou às vezes porque a mãe entra junto e elas não conseguem conversar, porque a mãe às vezes não deixa ela falar, né? Então essa fica um assunto meio obscuro e elas ficam realmente perdidas. Então vão se ajeitando da maneira que dá. Mas normalmente, assim, normalmente não, frequentemente de maneira não adequada. E como o senhor falou para mim anteriormente, a mulher sempre é a mais prejudicada nessa hora, se não se cuida, se não se trata, se não busca uma boa orientação. Veja bem, eu costumo, assim, uma frase meio pronta que eu tenho no consultório, para esclarecer de maneira bastante, eu acho, objetiva, assim, eu sempre, quando começo a conversar com ela, digo assim, olha, não precisa falar com você aqui de que HIV é perigoso, tudo isso aí, porque isso aí já está para lá de debatido e isso acho que é uma obrigação saber. Então eu sempre digo assim, eu começo assim, fazendo um pacote, né? A gente pode dizer o seguinte, que dentro desse pacote, né, a primeira coisa é o seguinte, ela, quando for começar a ter a relação que vai se iniciar, né, duas coisas. Primeiro, ela tem que saber a hora de ter a sua relação, não ser pressionada para ter a relação só simplesmente para manter um namorado, que é bastante comum, né? E não se arrepender. E, principalmente, se cuidar, porque tudo que existe de ruim, infelizmente, sobra para a mulher. E, veja bem, dependendo, lógico, da parte biológica dela, né? Ela vai, às vezes, ter algum problema, né? Como ela vai estar com saúde adequada, tudo, aquele problema não necessariamente vai se manifestar naquele período. Ela pode vir a saber que teve um problema 2, 3, 4 namorados depois, lá na frente, quando ela for resolver engravidar, ela vai perceber que teve lá atrás um processo inflamatório sexualmente transmissível, que fez obstrução de trompa, que fez aderência na pelve, que ela vai começar a ter dor para ter relação. Então, assim, é uma coisa que não necessariamente ela vai sentir aqui, ela pode vir sentir lá na frente. Então, isso que eu digo que faz parte desse pacote que, infelizmente, vai sobrar para ela. Ou seja, a mulher tem que se cuidar muito. Ela tem que se cuidar, né? Às vezes é motivo de discussões, tal, mas eu sou da opinião de quem tem que estar com a rédea na mão e o cuidado na mão é a mulher. Certamente, doutor, certamente. Agora, quais são essas doenças da qual a mulher está tão exposta? Veja bem, é extremamente comum os ginecologistas verem no consultório essas doenças todas sexualmente transmissíveis, né? Principalmente hoje em dia a gente vê muita clamídia, né? A clamídia é uma patologia que vai fazer essa doença inflamatória pélvica, vai poder fazer aquilo que eu falei ali no começo das obstruções, das aderências, que ela pode se manifestar lá na frente, né? Porque a imunidade, eventualmente naquela época da paciente está boa, então acaba resolvendo, mas faz uma cicatriz lá dentro da pelve, né? E hoje em dia também o HPV, né? O HPV que é tão importante aí, né? Não vamos falar lá de Neisseria, né? de sífilis, de gonorreia, essa coisa toda, porque isso é bastante sabido, né? Mas também tem, então, gonorreia, sífilis, né? Os HPVs, né? Do condiloma, que é aquela verruguinha, né? Então, assim, hoje o HPV, que o HPV é uma família viral muito grande, né?
Tem uns que são inocentes e tem aqueles que são oncogênicos, né? Que são os que estão mais relacionados com o câncer de colo do útero. Aqui é importante a gente frisar que existe hoje a vacinação pública para as garotas, né, com idade apropriada. Mas essas que já passaram da idade, que estão com seus 15, 16 anos mais e ainda não tiveram a sua primeira relação sexual, podem também buscar essa vacinação? Devem fazer. Hoje já existe uma das vacinas que inclusive em bula, né? Ela está indicada para pacientes de até mais idade. Porque antes perguntava, paciente de 30 anos, já teve lá a relação, já teve 2, 3, 4 namorados, tem indicação? Até então não tinha, hoje já tem, né? Sim. Porque na verdade assim, ela pode até ter tido um contato com o HPV, mas a gente não sabe qual foi. Então a gente vai tentar fazer a prevenção daqueles oncogênicos. Certo. Então a vacinação é importante sim. E como faz essa prevenção, então, para não ter essas doenças? A prevenção, na verdade, veja bem, é lógico que, veja bem, você vai, primeiro conversar com o seu parceiro, né? Você vai tentar esclarecer com o seu parceiro eventuais doenças que ele tem, né? Isso não pode, vai ter relação, isso não pode ter vergonha de ser questionado, né? Porque dali é ali que eu acho que vai começar, né? E outra coisa assim, como eu sempre digo, relação para mulher só com a camisinha, relação sem camisinha, né? Bem lá para frente, quando ela puder ter uma certeza absoluta, quando eu digo que 100% só não chega, tem que ser mais de 100%, que o parceiro está tendo relação só com ela, né? Porque senão aquela coisa vai poder ir para frente e as doenças sexualmente transmissíveis vão continuar proliferando bastante. Então assim, obrigatoriamente o uso da camisinha. Não tem como escapar, né? Isso aí é obrigatório. A mulher tem que se cuidar. Se ela quer ter relação sexual, tem que usar a camisinha. Lembrar sempre daquilo que eu falei no começo ali, que no pacote a parte ruim fica para a mulher. E vai muito além, né? As mulheres pensam, vou engravidar. Não é só questão de engravidar, né? Mas quantas doenças aí. E lógico, se engravidar também, e essa gravidez não for tão desejada assim, fica para a mulher também, não é? Fica para a mulher também, exatamente. E veja bem, eu nem tinha entrado no assunto obstétrico, na questão da gravidez, né? Mas uma gravidez é uma coisa iluminada, maravilhosa, né? No tempo certo. Claro. Né? Porque você pega, às vezes, uma moça que está lá no meio da faculdade, que tinha planos de fazer isso, fazer aquilo, isso vai mudar. Não digo que vai impedir, né? Mas que vai postergar, que vai dar uma atrapalhada, com certeza. Vai mudar a rotina toda da família. Vai mudar a rotina da família. Assim, na verdade a gente percebe que até nessas gravidezes indesejadas, de modo geral, a criança é super bem acolhida, a criança é a criança. Tudo né? dá certo no final. Tudo dá certo no final, exatamente. Mas às vezes não era aquilo que estava planejado para aquela Os sonhos têm que ser alternados ou mudar a ideia, enfim, assim com vai. certeza, né? Ok, doutor Léo, então assim, fica a dica aqui para as jovens, fica a dica para as mães, para todas as mulheres, que a gente realmente precisa se cuidar muito. Ter relação sexual não é uma coisa tão simples assim, e a mulher precisa se cuidar, precisa vir conversar com um profissional, esclarecer todas as dúvidas e principalmente se amar muito a ponto de se respeitar, não é verdade, doutor? Isso é importante. E se cuidar. Olá, eu sou a psicóloga Raquel Mon, diretora da Escola Centro Educacional Evangélico, e nos nossos últimos 2 encontros estivemos conversando a respeito das alternativas que as jovens mamães têm aos cuidados dos seus bebês na hora de voltarem ao trabalho. Alguns optam pela babá, pelo cuidado da vovó e existe também a escolha do berçário. Hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre o que você, mamãe, pode fazer para fazer a escolha de um bom berçário para seu filho. A orientação sempre é que você cuide para que o local que o seu filho vai estar seja um local adequado às normas
que existem no nosso país, na nossa cidade. Existem normas de vigilância sanitária, de bombeiros, normas do cuidado com o espaço físico e também com a qualificação do pessoal que irá estar em contato com a sua criança, que asseguram que o cuidado seja feito de acordo com os padrões de segurança. Então, uma dica sempre é você verificar se o local que você está visitando mantém os murais lá na recepção com toda essa documentação à sua vista. É importante que você possa ver se a escola ela tem o seu alvará de funcionamento, o laudo que foi vistoriada pela vigilância sanitária, assim também como se essa escola ela é autorizada a funcionar pela educação, de forma que foram verificados se os profissionais que trabalham ali estão de acordo com as normas da educação. Mais do que isso, é importante você visitar o local, mamãe, e sentir o clima, o momento, o jeito que é aquele local. É claro que num berçário, em algum momento, pode haver uma criança chorando, em algum momento pode ter um farelinho de bolacha no chão, mas é importante você verificar, veja se o rostinho das crianças que estão ali estão tranquilas, estão felizes, né? Veja a disposição das professoras que estão trabalhando, de um modo geral, a limpeza, a organização, o asseio de todo o ambiente, porque afinal é ali o local que o seu filhinho vai passar uma boa parte do seu dia. As indicações, as boas indicações são muito bem-vindas. Se você conhece pessoas que já tiveram, seus filhos, netinhos aos cuidados daquele berçário, tenham boas indicações para lhe dar, com certeza é uma referência importante. Lembrando que, quando você opta por um berçário, você tem a segurança que, de segunda a sexta-feira, de acordo com o calendário escolar, o seu filho vai ter o local onde ser recebido, ser bem recebido e você poder ir trabalhar com tranquilidade, o que muitas vezes não acontece com uma falta inesperada de uma babá, por exemplo. E, principalmente, é importante que o seu coração fique em paz com a sua escolha, que você possa fazer a escolha de um local próximo da sua casa, de acordo com o seu orçamento, mas principalmente que você possa ir trabalhar em paz, sabendo que, por mais que possa haver um período de adaptação, mas o seu filho está em boas mãos, com profissionais que irão cuidá-lo e zelá-lo com carinho. Afinal, ele é o seu bem mais precioso. Gostaria de convidar você para vir nos conhecer no Centro de Educação Infantil Evangélico Baby, onde temos atendimento de crianças de berçário, dos 4 meses até os 4 anos de idade. Também no Centro Educacional Evangélico, onde temos a Educação Infantil, o Ensino Fundamental 1 e o Ensino Fundamental 2. O nosso endereço é Rua São Sidônio Apolinário, 329, no Fazendinha, aqui em Curitiba. O site da escola você confere abaixo, é educacionalevangelico.com.br e o nosso telefone, o 3245-7999. Eu vou esperar a tua visita. Deus abençoe você e até a próxima. Quer participar do Ligados e Sarados? Então entre em contato conosco. O telefone é 41 3029 7770. Mande e-mail para contato@tvles.com ou acesse a nossa página ligadosesarados.com.br. Lá você também vai poder assistir todos os programas, todas as edições passadas, todas as matérias. Então fique ligado conosco. E claro, também no Facebook, no Instagram, vai ser um prazer conversar com você. O Ligados e Sarados de hoje vai ficando por aqui. Um grande beijo e fique com Deus que está ligado em você. Tchau!